Você sabia que a coisa mais importante na sua vida é ter um pai? Não apenas um pai, mas um pai que não vai embora, que te dá confiança e que, apesar dos seus erros e falhas, não desiste. Eu tenho procurado mostrar esse pai para você aqui. Quer conhecer um pouco mais de quem ele é? Olhar mais profundamente e ser preenchido por esse amor? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Lembra? Esse livro não é de autoajuda, não é religião, não é opinião, evangelho. Para mostrar o Pai. Melhor presente para você dar para quem você ama, para um amigo, para um colega. Leva o evangelho para alguém. Leva para sua casa. Só clicar no link que aparece na descrição, adquirir, chegar aí na sua casa. Olha, eu quero voltar naquela parábola. Deixa eu voltar aqui, eu quero ler o texto aqui de Lucas, capítulo 15, verso 20. É o momento em que o filho pródigo está voltando para casa e o que aconteceu ali mostra um pouco mais o coração do nosso Pai, que é Deus aqui representado. Vinha ele ainda longe, o filho pródigo, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui no texto é que no verso 20, a Bíblia diz que o pai se compadeceu. Compadeceu. O que é isso? Ele teve compaixão. Ele teve profundo amor, mais do que dó, não é dó. O coração dele apertou profundamente, meu Deus, é como um pai que estaria dizendo assim: meu filho, que eu amo tanto, estava perdido, sofrendo, e eu amo de uma maneira tão indescritível. Foi tomado de compaixão. E é interessante que a Bíblia diz que quando o pai o avistou, compadecido dele, ele teve uma atitude. Ele não ficou parado, ele correu, o abraçou e o beijou. Que coisa. O pai, talvez, eu fico pensando, imaginando a cena, esse filho foi embora e talvez todos os dias, final da tarde, ele ficasse lá no portão, olhando para o horizonte, esperando a volta do filho. Naquele tempo, mesmo as pessoas ricas, elas viviam juntas em vilarejos por uma questão de segurança. Então, com certeza, todo aquele vilarejo ali sempre via aquele pai com os olhos fixos no horizonte, esperando o seu filho voltar para casa. Eles certamente se compadeciam daquele homem, mas não tenho dúvida que eles amaldiçoavam aquele filho ingrato. E esse pai foi completamente rejeitado. Certamente que ele se tornou objeto de ridículo por causa do filho. Esse pai perdeu uma grande quantidade de dinheiro por causa do filho, mas mesmo assim, o seu coração estava cheio de compaixão. Eu acho lindo dessa história que Deus está de propósito querendo mostrar que mesmo filhos maus, filhos pecadores, filhos desobedientes, ingratos, distantes, que aprontam todas, que trazem vergonha para a família, não podem mudar o amor dele por eles. O seu pecado nunca será maior do que o amor de Deus por você. Nunca será páreo do amor de Deus por você. Jamais. Vamos escrever isso? Pega o seu caderno aqui de anotações ou escreve aí nos comentários essa frase forte. O meu pecado, ou os meus pecados nunca serão páreo para o amor de Deus. Os meus pecados
nunca serão páreo para o amor de Deus. Eu acho que essa parábola, ela nos revela isso de uma maneira muito profunda, muito poderosa. O Senhor está aqui nos dizendo como que é o coração de Deus para mim e para você. Ele não está cheio de ira, ele não está cheio de condenação, mas ele está pleno de compaixão. Vamos ver algumas coisas. Primeira coisa, a Bíblia fala que, bom, eu não quero, como diz o outro, né? Eu não quero correr aqui para te mostrar o coração do Pai. Na próxima live eu vou mostrar um pouco mais, mas algumas coisas nos revelam algo tremendo. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que o Pai correu. Impressionante. Não, melhor dizendo, a primeira coisa é que que o Pai compadeceu. Depois a Bíblia fala que o Pai correu. Segunda coisa que ele fez foi correr. No grego tem mais de 2 palavras para correr. Em português qualquer um é a mesma coisa, mas no grego não. Você pode usar a palavra correr, uma corrida lenta e constante, ou você pode usar uma outra palavra para correr, que é o sprint de largada de uma corrida, aquela explosão. Qual das duas você acha que Jesus usou aqui? Uma corrida lenta ou uma explosão de corrida em direção ao Filho? Acertou. Se você disse que a palavra no grego que está aqui é uma explosão. O Pai não saiu correndo devagar, não. Ele saiu a toda pressa. Deus não corre. Deus não está atrasado. Ele tem o controle de tudo. Naquela altura, homens velhos, rabinos, é até vergonhoso correr. Embaraçoso. Por que Deus correu? É porque o amor dele é tão grande que mesmo um filho tão distante, atolado no pecado, com tantos erros, tanta ingratidão, decide voltar para perto. Essa é a única hora que Deus tem pressa de te encontrar. É quando você decide voltar para perto. Ele quer correr hoje para você. Se você mencionar e se voltar para Ele, a compaixão dele é tão grande, o amor dele por você é tão grande. E agora mesmo Ele está disposto a correr para te encontrar. Meu Deus, correu no ritmo do seu próprio coração de amor. O Pai viu o Filho ainda longe, correu na sua direção. Talvez ele tenha que ter, eles usavam aquelas batas naquela época, talvez ele tenha que ter puxado aquilo. Ele abriu mão da sua glória como pai para encontrar aquele filho longe. Deus abriu mão da sua glória um dia, veio ao mundo e morreu nu numa cruz, completamente indigno, para encontrar a mim e a você que estávamos longe, perdidos. Tudo isso é para te mostrar tanto que Ele te ama, tanto que Ele te ama. E se Ele não negou isso para você, porque você está desesperado, achando que Ele está se esquecendo de você, ou que não vai, ou que vai te negar alguma coisa, não vai. Você é profundamente amado. A Bíblia fala que ainda aquele pai o abraçou. A terceira coisa que o pai fez foi abraçar seu filho. Preciso lembrar que aquele filho ainda estava fedendo a porcos, mas isso não o impediu de envolver seu filho. Não impediu. Coisa, né? Eu me lembrei de uma história de um famoso psicólogo chamado René Spitz. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele relata sua observação com crianças nos orfanatos. Depois da guerra havia milhares e milhares de órfãos em toda a Europa. Eles tinham como alimentar essas crianças, mas não tinham pessoas suficientes para cuidar delas. E durante 3 anos ele observou as consequências da falta de contato físico
nas crianças de um dos seus orfanatos que ele estava acompanhando. Era um orfanato com 97 crianças, entre 3 meses de idade e 3 anos. E o relato das suas observações é chocante. René Spitz diz que depois do primeiro mês, muitas dessas crianças não comiam mais, não conseguiam dormir e algumas ficavam com o olhar fixo para a parede. Depois de 5 meses, muitas crianças choravam incontrolavelmente enquanto alguém tentava pegá-las do colo e elas gritavam de medo. E no final de um ano, 1/3 daquelas crianças haviam morrido. Elas não morreram porque não havia comida para elas. Tinha comida. Mas elas morreram por absoluta falta de contato físico, como abraços e beijos carinhosos de pessoas que as amavam. Essa é uma história muito triste, mas ela mostra a necessidade que o homem tem de receber abraço do seu pai. Não é apenas uma necessidade natural, ela é também espiritual. O pastor conta que a sua filha entrou num estado de grave bulimia e anorexia na adolescência. Ela estava morrendo de desnutrição. Um dia ele orou a Deus desesperadamente pela sua filha. Então sentiu um forte impulso de abraçá-la. Ela se debateu no começo, mas ele a abraçou com força. E depois de alguns minutos, ela começou a chorar convulsivamente e ele apenas repetia para ela que a amava. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela chorou por horas. Mas depois disso, ela passou a comer. E foi totalmente curada. Hoje, o pai está correndo na sua direção, cheio de compaixão, para te envolver num abraço. Ele te abraça pelo Espírito Santo. E quando ele abraça você, o fedor dos porcos, do pecado, é retirado da sua vida. A Bíblia fala ainda que o pai o beijou. Mas isso não é tudo, né? O interessante é que a palavra grega, mais uma vez no original usada aqui, não significa apenas um simples beijo, mas significa encher de beijos. Beijou muitos beijos, repetidamente, de uma forma terna e afetuosa. Aquele menino fedido, fedendo a porco, não impediu o pai de beijá-lo. Esse é o nosso pai. Essa parábola é para nos revelar quem ele é. Talvez você já tenha tido uma experiência com o Deus Salvador. Isso é especial. Mas hoje, ele quer te dar uma experiência com o Pai amoroso. Lá na cruz, Jesus, pela única vez em toda a Bíblia, chamou Deus de Deus, não de Pai. Porque ele estava tomando o nosso lugar. Ele o chamou de Deus, para que hoje você e eu pudéssemos chamá-lo de Pai, porque estamos perdoados. O Pai, a Bíblia fala que naquele dia na cruz, virou as costas para Jesus. Para ele, para que nunca mais virasse as costas para mim e para você. Ele já virou para Jesus. Nossos pecados nunca mais vão afastar Deus de nós. Você é filho, você é filha querida. Venha para os braços do seu Pai, com as mãos erguidas, como uma criança que pede o colo. E desfrute de uma experiência profunda, curadora, saradora, libertadora, nos braços do seu Pai, que não é um Deus tirano, distante, punitivo, mas é um Pai que te ama profundamente. Não importa o quanto você tem vivido no pecado, distante ou incrédulo. Ele está pronto, tomado de compaixão e amor, correndo na sua direção, para te abraçar, para te beijar, para te curar.
Para tudo. Chama pelo seu paizinho agora. Coloca uma música. E ele vai se revelar a você. Amém? Puxa vida, irmãos. Que live tocante hoje. Especial. Estou sentindo tanto o amor de Deus aqui. Queria te fazer um pedido de coração. Manda essa live para todo mundo. Eu vou salvar ela. Pega o link. Manda em todos os seus grupos de WhatsApp. Por favor. Fala para as pessoas ouvirem. Alguém precisa ouvir isso. Tá bom? E não se esquece de nos seguir. Clica aqui. Se você não está inscrito, vem estar conosco. Quero orar por você. Ô, Paizinho amado, obrigado pelo seu profundo amor. Revela-te a cada um de nós. O Senhor está tomado de compaixão, de amor por cada um de nós. O Senhor corre na nossa direção para nos abraçar e nos beijar, nos limpar da sujeira, do fedor do pecado e do mundo, curar a nossa alma, nossos traumas, nos encher de paz, e significado e amor. Eu oro para que o Senhor se revele assim para cada um agora que invocar o seu nome e decidir correr na sua direção, no nome de Jesus. Deus te abençoe, amado. Fica na presença do seu Pai.